Olá, boa noite, todos vocês bem-vindos. Hoje a gente vai fazer Juízes capítulo 14. Como eu estava explicando antes, eu não coloquei para gravar, a gente está com o mapa aqui atrás. E a gente tem duas tribos, né, de Dan aqui separadas. E Sansão, ele tá na parte de baixo, ok? Vocês conseguem ver o mapa, né? Deixa eu ver aqui, vocês não conseguem ver. Sim. Vocês estão vendo aqui. Então, o Dan fica, a tribo de Dan com essa parte de terra aqui, Sansão mora nela, e é por isso que ele vai hoje, a gente vai ver ele descendo para Tímina e ele vai encontrar uma esposa lá, e tudo mais, da parte dos filisteus aqui, ok? Então, vamos fazer nossa oração para a gente iniciar hoje e pedir a bênção de Deus. Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos colocou unidos aqui. Obrigada por me recuperar a ponto de a gente ter nossa live. Tá tudo certo acontecendo. Que bom que o Senhor nos uniu com esse encontro espiritual, porque nós não temos a inclinação humana de ah, buscarmos o Senhor, né? Essa é uma inclinação espiritual e do Espírito vivemos, então para isso precisamos alimentá-lo com coisas do Espírito, como o Senhor nos ensina. Então, obrigada por esse momento, que o Senhor abençoe nossa live, que o Senhor nos faça ah, aprender aquilo que está coberto aos nossos olhos, aos nossos ouvidos espirituais, que a gente possa aprender mais a tua palavra, aplicar ela na nossa vida, no nosso dia a dia, deixar para trás, Senhor, todas as coisas que foram ensinadas a nós, as coisas que nos prendemos, que não soltamos porque é algo desconhecido, imersar, né, nossa vida, fé, nossa história espiritual com o Senhor. É, e acho que nesse momento de comunhão que nós fazemos contigo, Senhor, eu peço para que o Senhor possa nos ensinar isso, a deixar para trás, a largar todas as coisas que competem espaço com o Senhor na nossa vida. Seja alguma crença, alguma doutrina, vícios que a gente possa ter no nosso dia a dia, algo na TV, algo, qualquer coisa, Senhor, que roube o nosso tempo com o Senhor. Nós temos uma vida e a gente sabe que a gente precisa também viver a nossa vida, mas é sempre adicionando o Senhor nela. Não significa que precisamos estar todas as horas que estamos acordados lendo a Sua palavra ou fazendo alguma coisa nesse sentido, mas sabemos que quando a gente te introduz no nosso dia, o Senhor está 24 horas do dia. Então, que a gente possa te chamar todos os dias da nossa vida, do dormir ao nosso acordar. Que o Senhor possa nos edificar com a sua palavra, que o Senhor possa nos ensinar, meu Deus, a estarmos mais próximos de Ti e mais longe de nós mesmos, de todas aquelas coisas que nós nos apegamos, aquelas coisas que a gente não solta, aquelas coisas que nos impede de ver mais claramente aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Que o Senhor nos liberte do medo, porque foi assim que Cristo nos libertou do pecado, do medo, das doenças, da condenação. Que o Senhor possa nos dar liberdade, meu Deus, cada dia mais no nosso entendimento, porque na cruz nós sabemos que fomos libertos. Então, que o Senhor possa nos permitir entender nas nossas leituras que a nossa entrega total a Ti, meu Deus, é mais do que necessária para o nosso relacionamento contigo. Que as palavras na Bíblia sejam cada vez mais claras, Senhor, que a gente possa entender como o Senhor é preto no branco, que a gente possa entender que o Senhor não dá voltas, que o Senhor não é imprevisível, que o Senhor fala com uma linguagem simples para aqueles que estão em conexão contigo, em comunhão contigo. É para isso que eu oro, para todos nós hoje, Senhor. Sonda o nosso coração. Escuta as nossas orações quando não sabemos orar. Esteja conosco em todos os momentos. Restaure nossa vida, nossa saúde. Aqueles que estão nas nossas orações sempre. E faça-nos pessoas melhores, Senhor. Que a gente possa novamente ser mais de Ti e menos de nós. Para a honra e a glória do Seu nome, consagro essa live a Ti e pedimos proteção contra todos os ataques malignos, meu Deus, seja espiritual, seja carnal, seja profissional, em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, eu agradeço que possamos louvar e glorificar o Seu nome em todas as situações da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Vamos lá, então. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Então, aqui, ok? Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigo essa mulher para mim, não, desculpa, para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: Será que não há mulher entre os seus parentes, entre todo o seu povo? Você
tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa, então a gente já entendeu, incircunciso significa não israelitas, né? Eles tinham a lei expressa de circuncidar e de tudo mais. É óbvio que ele não está falando que a mulher tinha que ser circuncidada aqui, ele está dizendo que de todos os seus povos, você foi no filisteus, aqueles incircuncisos, está mostrando para nós que eles eram pagãos, está mostrando para nós que eles não eram israelitas, não está falando que a mulher é incircuncisa, obviamente. Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Veja, em algumas traduções é necessário a gente ver que ele fala agrada aos meus olhos, ok? Se você for ver em traduções mais antigas, né? Eu não sei especificamente na tradução hebraica, mas as mais antigas, você vê ela agrada aos meus olhos. E é isso que a gente precisava falar hoje, que é muito importante. A gente já falou isso aqui sobre isso várias vezes, né? Mas como foi que Davi, a gente não chegou em Davi ainda, obviamente, mas se você conhece um pouquinho da história de Davi, Davi comete um erro muito grave, bastante grave para quem tinha o coração de Deus, para quem, né, era muito devoto a Deus, era muito em comunhão com Deus, como Davi foi, e os olhos dele o fez pecar, né? Ele estava na janela da casa dele, ou no terraço da casa dele, né? E viu através da janela Bathsheba, que foi a esposa, uma das esposas dele, né? A gente vai falar sobre isso quando chegar lá. E ele se apaixonou por ela. Acontece que ela era casada, né? E com um dos melhores soldados dele, que ajudava a guiar todos os soldados dele, né? E ele fez com que esse soldado fosse para a guerra e colocado na linha de frente para que ele morresse primeiro, para que ele pudesse ficar com Batiba. E aí, obviamente, a gente vai ler a história mais lá para frente, não vamos falar agora. Mas foi assim que Davi, primeiramente, pecou. Depois a gente fala sobre Adão e Eva. O que aconteceu com Eva? Eva disse que o fruto era agradável aos olhos, né? E tantas outras histórias que são muitas para a gente poder falar aqui especificamente. Acho que até mesmo a própria essência deles, né, dos israelitas especificamente, são os olhos, porque eles precisam sempre de provas, precisam sempre de sinais, né? Cristo performou tantos sinais e não foi somente porque ele veio para fazer isso, porque ele não veio para performar sinal algum, ele veio para cumprir uma profecia, ele veio para salvar os deles, né, que no caso são as ovelhas, as ovelhas são sempre os israelitas, não eram nós, né, nós éramos gentis. E primeiro ele veio para salvar os seus, e todos eles sempre queriam ver sinais. E assim, dessa forma, Deus permitiu o quê? Que ele fizesse sinais, e fizesse sinais, mas não foi para isso. Ele não veio aqui para provar que ele era filho de Deus, ele não veio aqui para dizer, olha, eu sou, deixa eu fazer um milagre aqui, você vai acreditar em mim. Não foi isso que Cristo passou. Mas eles tinham, né, e tem ainda, mas eles tinham esse costume de precisar de sinais. Você volta lá em Moisés, Deus dava sinais. Você vê, tudo em relação a eles tinha que ser sinais. E Deus, né, com toda a sua compaixão, diversas vezes mostrava, né? Você vê em relação a Noé, por exemplo, quando você vê que Deus mostra o que no céu com arco-íris, né? Que na verdade a palavra não é arco-íris especificamente, é só arco, tá? O arco-íris vem de um ensinamento pagão, de uma deusa chamada Íris, que a gente vai falar isso mais lá para frente, mas era um arco. Esse arco que Deus colocou no céu também era um sinal. Então, óbvio que Deus se comunicava com eles, mas a fé deles começaram a ser baseada em sinais. E isso é que era complicado, isso que era difícil. Inclusive, um dos apóstolos, Tomé, precisava de ter visto a marca nas mãos de Cristo para acreditar que Cristo tinha vindo, né? Ressuscitar e tudo mais. Então, quando Sansão fala, pois ela quem me agrada, nas traduções mais antigas, ele fala que agrada aos meus olhos. Então, a gente sempre tem que ficar prestando atenção, porque os pais dele ali estão dizendo: tem certeza? Não tem ninguém no seu povo, né, que possa ser sua mulher? Você realmente tem que ir lá nos filisteus, povo pagão, povo que não crê no seu, né, no mesmo Deus que nós cremos, e você quer ela especificamente? Ele fala: não, é ela que os meus olhos se agradam. Então, muitas coisas na nossa vida a gente vai olhar, a gente vai esquecer as instruções corretas e a gente vai de acordo com o que a gente quer fazer. Às vezes você escolhe
uma roupa porque agrada os seus olhos e não os olhos de Deus. Você escolhe um carro porque vai agradar os seus olhos e não os olhos de Deus. Você vai escolher uma pessoa para se relacionar porque é baseado no que a pessoa parece, o que é agradável aos seus olhos, e não se aquela pessoa de fato é uma pessoa que vai te afastar de Deus ou que vai te aproximar de Deus. Então, os nossos olhos, eles são a entrada para todas as coisas, né? E isso é importante a gente perceber, porque aqui ele está sendo instruído a não fazer isso. Mas ele diz: é o que me agrada, agrada aos meus olhos e eu quero ela. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Os pais deles não sabiam. Veja, Deus não falou. A gente precisa realmente explicar isso aqui. Veja bem. Ah, tá, mas Deus é que fez. Não. Deus vai usar aquele coração, vai usar aquela pessoa, vai usar aquela, como é que fala? Aquela circunstância para que se faça o seu propósito. Em nenhum momento está escrito que Deus usou Sansão para que ele pecasse, ensinasse o que é o pecado, fizesse o que é errado, para que aí sim o plano dele fosse, né? Não foi isso que Deus fez. Sansão, ele já estava sendo, ele já tem, a gente vai ver isso mais lá na frente, mas Sansão ele já tinha em relação aos olhos dele, porque isso a gente vai ver lá na frente quando quando Dalila chegar. Então isso não significa que Deus simplesmente pode usar, quer dizer, ele é Deus, ele faz o que ele quiser, mas ele não usaria Sansão se ele fosse, né, uma pessoa que não tivesse aquilo já dentro dele, especificamente, para que fosse alcançado um propósito que Deus já tinha. Então, Deus está. Olha o que está dizendo aqui. Os seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião. Deus buscava a ocasião perfeita. E Sansão deu essa ocasião perfeita para Deus. Então, Deus buscou a ocasião perfeita para que ele. Então, aqui a gente precisa ter muito cuidado antes das pessoas dizerem: ah, mas Deus usou Sansão para que ele fosse e casasse. Então, Deus não vai se contradizer, Deus vai usar ocasiões, como aqui está escrito. E Deus usa ocasiões e faz as ocasiões acontecerem para que a gente possa aprender diversas coisas, para que a gente possa, como é que fala, nos edificarmos em diversas formas. Mas não significa que você vai estar lá andando no caminho correto do Senhor e Deus vai dizer assim: tô a fim de brincar com aquela vida, tô a fim de fazer aquela pessoa pecar. Deus nunca vai fazer isso. Além de qualquer coisa. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Eu sempre deixo essa prerrogativa aqui. Deus faz o que ele quiser. Ele podia fazer isso. Mas ele é um Deus Pai, ele é um Deus que mostra o seu caráter do começo ao fim da Bíblia. Ele diz que ele não muda, ele diz que ele não se arrepende, ele diz que ele nos trata como filhos. Então é óbvio que um bom pai, um bom mãe, você sabe disso, se você tiver filho, obviamente, você não vai colocar o seu filho numa situação em que ele vai cair em que ele vai se prejudicar, ele não vai. Agora, se tiver uma ocasião na qual o seu filho já está passando e você ajuda o seu filho a aprender naquela situação ali, você vai ensinar para que o seu filho não faça algo de errado, né? Obviamente. Então, por exemplo, quantas vezes você fala, seu filho fala assim, "Não, mas eu quero fazer isso. Você sabe que é errado. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Você sabe que é errado, ou que não é errado, mas que é algo que o seu pai ou sua mãe diz assim: não faz isso, que eu já fui ali, não é o melhor caminho. Sabe, mas eu quero ir, eu quero errar com a minha própria vontade. E você diz: ok, então vai. Aquela ocasião você permitiu para que o seu filho aprendesse, para que eu aprendesse, para que as pessoas aprendessem. Então Deus buscava uma ocasião contra os filisteus. Então Sansão não estava seguindo ele foi um homem de Deus, obviamente, tá? Mas Sansão não estava, não tinha, né, como é que diz? Aquela convicção de que ele de fato não dissesse, é verdade, pai, mãe, eu não vou ali nos filisteus, não, vou voltar. Porque vinha de Deus aquela ocasião específica que foi buscada por Deus e encontrada por Deus, ok? Então, é o que eu sempre digo aqui. A gente vai sempre defender Deus. Em qualquer das situações que a gente ler as passagens da Bíblia, qualquer ocasião que a gente disser, não, mas está escrito aqui que Deus, olha, ele sempre vai ter a prerrogativa de que ele é um, Deus, e dois, nosso Pai. Então, ele buscou a ocasião contra os filisteus, porque Sansão deu de bandeja ali naquele momento.
Pois naquela época eles dominavam Israel, então vocês lembram que eles estavam ali escravizados por eles, né, e como Sansão estava indo para Tímina e tudo aconteceu, Deus buscou ocasião, usou aquela ocasião para que de fato ele pudesse ajudar os israelitas especificamente, porque eles dominavam Israel, né. Então Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe, e quando se aproximaram das vinhas em Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. Primeira coisa que se pergunta, o que que ele foi fazer numa vinha, ou perto da vinha, né? A gente sabe que ele não podia, a gente sabe que ele tem um voto com Deus, ele não podia. Nesse momento, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem para o pai nem para a mãe o que fizera. Olha como Deus aparece. Veja bem, Deus usou a ocasião. E porque ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que mesmo numa ocasião que poderia ser ruim, ele transforma para boa, sempre, né? Deus transforma o que é feito de ruim na nossa vida para algo bom. Então, no momento que a gente está fazendo algo errado, ele busca a ocasião para nos ensinar a parte correta, e como fazer corretamente. Isso vai sempre acontecer. Sabe quando as pessoas falam assim, ah, há males que vêm para o bem? Isso é quando você não entende a linguagem de Deus, que não é imprevisível, né? Deus sempre vai fazer algo ruim, bom na sua vida, porque a palavra dele diz que tudo ocorre para o bem, para aqueles que amam a Deus de todo o seu coração, todas as suas forças, de acordo com os propósitos do Senhor. O propósito do Senhor aqui era os filisteus, porque eles estavam escravizando o povo de Israel, seu povo. Então Deus nunca, né, como a gente já falou aqui, colocaria, permitiria a pessoa passar por uma coisa e faria com que, vai lá, Sansão, vai lá, faz tudo. Deus sempre provê a proteção, ele provê absolutamente tudo. E nesse momento foi a mesma coisa que ele fez. Sansão não estava com o Espírito do Senhor, quando ele estava indo para Tímina, logo não era Deus levando ele para Tímina, mas Deus usou aquela oportunidade. E quando foi o momento correto, olha o que que ele fez. O leão veio e Sansão foi tomado pelo Espírito de Deus, né? O Espírito Santo que hoje habita em nós. E se ele habita, ele não vai embora, não é um aluguel que ele mora em nós, né? O Espírito de Deus, ele habita em nós somos selados. E isso o apóstolo Paulo nos diz. Então, não acredite quando digam que a gente só é salvo por obras, ou que o Espírito do Senhor vai morrer, vai sair de nós, que a gente vai ficar sem o Espírito de Deus, né? Ah, mas aí tem Salmos, quando Davi fala, né? Naquela época não havia o Espírito, não havia Cristo crucificado, ressuscitado, indo e deixando para nós o Espírito Santo para cada um que cresce nele. Isso é Bíblia, ok? Então, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Essa força não vem dele. É o que a gente falou no início do livro da parte de Sansão. A força de Sansão não vem do cabelo, o cabelo representa, ah, não é pacto, porque eu sempre, voto, obrigada, senhor. O voto que ele fez com Deus, todas as coisas em relação a Sansão tem a ver com o voto que ele fez com Deus, ok? E aqui ele estava indo para o lugar errado, ele não podia estar numa vinha, né? E o Espírito do Senhor apossou-se dele e tudo mais. Mas ele não contou. Então, foi conversar com uma mulher, com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Outra coisa que ele não podia fazer. Lembra? Partes do voto, né? De como é nazareno em português. Eu não sei se é nazarino em português. Nazireu. Era não tocar em cadáveres, e nada morto, tudo que era impuro. E lá estava Sansão. Quando voltou para casa, ele saiu do caminho para olhar o cadáver, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou a seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era de costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Então você está vendo aqui que ele está numa outra, ele está numa outra, assim, tribo, né? Não tribo de Israel, mas ele está numa outra vibe de tribo de pessoas. Desculpa, de pessoas, porque aqui trouxeram-lhe, não eram amigos dele, eram parte dos filisteus. Então, vocês estão vendo o que está acontecendo por aqui, né? E
Trouxeram-lhes 30 rapazes para acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele então. Do que come saiu comida. Do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. No quarto dia, disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na sua família e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Ou seja, você nos convidou, não eram amigos de Sansão, não eram israelitas, eram filisteus que foram convidados por ela no casamento. E eles chegaram lá e disseram: olha, a gente não vai saber responder esse enigma, então a gente é que vai ter que dar para ele, né? As 30 peças de roupa e tudo mais. Então você chamou a gente aqui para ser roubado? Não. Então você vai lá e você vai convencer o seu marido. E esse é, obviamente, um dos poderes que o poder feminino tem contra o masculino. A gente vê isso lá atrás, né? A maioria das mulheres você vê com esse poder de persuasão. A gente vê isso em Eva, quando ela come o primeiro fruto, né? Ela, quer dizer, ela é convencida primeiro, começa lá atrás, ela é convencida primeiro, depois a gente vê Sara convencendo Abraão a ter outro filho, né, com concubina, com a concubina dela, e por aí vai. A mãe de Isaac, exatamente, a mãe de Jacó, desculpa, a mãe de Jacó, a mesma coisa. Então a gente vê que isso é um padrão, né? E aqui é a mesma coisa, convença o seu marido a nos explicar o enigma, a te explicar, desculpa, o enigma. Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos, porque ela vai fazer o que for correto para salvar a família dela. Ela acabou de casar com esse homem que é estranho, que é de outra cultura, que é de outro isso, que é de outro aquilo. Então não tem nem porquê, por exemplo, eh, ela pedir para que Sansão, né, não, não vou fazer isso pelo meu marido. Não tem porquê, ela vai defender os dela, ela vai defender o pai dela, a família dela, né? São todo o sangue dela. Então foi isso que ela fez. E ela foi lá e aos prantos ela disse: Você me odeia, você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Aí que obviamente é um drama, né? É uma tática que ela usou para poder fazer o peso na consciência do homem para que ele pudesse de fato se sentir enfim, psicologia de nata aqui no começo, ela fazendo: Você me odeia, você não me ama, você não quer me falar o que que é. E aí ele foi e falou: Nem a meu pai e a minha mãe eu expliquei o enigma. Por que que eu deveria explicá-lo a você? E ela chorou durante o restante inteiro da semana da festa. Por fim, no sétimo dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. E se você for Essa é uma palavra que a gente tem que, inclusive, tirar do nosso vocabulário, da nossa vida como cristão. Porque se você for ver o que que significa a perturbação, né? Você vai ver o link que tem com Satanás, com Lúcifer, né? A perturbação. Essa é uma palavra que a gente deveria eliminar das nossas. Aqui, obviamente, está correto, porque está sendo perturbada mesmo, a perturbar o outro para falar algo, né? Ela, por sua vez, revelou o enigma para o seu povo. Então, depois de perturbá-lo, ele foi lá, contou para ela, e ela, por sua vez, revelou o enigma ao povo. Antes do pôr do sol do sétimo dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: O que é mais doce que o mel e o que é mais forte que o leão? E Sansão lhes disse: Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então, o Espírito do Senhor apossou. Vocês estão vendo que Deus, ele está nas situações, nas circunstâncias em que ele está, em que ele vai entrar em ação. Sansão não está sendo levado pelo Espírito Santo a fazer essas coisas.
Deus está deixando, e no momento oportuno que Deus buscou, como a gente viu lá em cima, como é que diz? Aqui em cima, quando ele fala que ele buscou a ocasião correta, o Espírito Santo foi lá e respondeu. E foi lá obviamente, tomou posse de sanção. Não tomou posse, como é que fala essa palavra? Tomou posse, eu tô errado. O Espírito, apossou-se, né? Tá certo. Apossou-se do Senhor, do Espírito Santo, de sanção. Então, o Espírito Santo do Senhor é importante, porque tem vários espíritos, né? Mas o do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao inimigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Então, ela ainda foi dada como esposa para outro pai dela, né? Deu, porque é o pai que tinha, enquanto virgem, principalmente, ele que tinha posse da filha especificamente. Então, o pai ainda deu ela para o que tinha sido convidada para ser acompanhante dele no casamento dele. Então, foi isso que aconteceu. Mas aí tá, e como é que fica essa história? A gente vai ver no capítulo 15, porque ainda não acabou. O Sansão ainda tem vários capítulos pela frente. Então, é isso. A gente finalizou aqui hoje. Amanhã a gente volta com o capítulo 15 para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu vou caçar um mapa melhor, porque a gente poderia ter aqui o mapa explicando especificamente Ascalon. Eu tinha um mapa aqui, tinha Ascalon, mas eu não sei onde está agora. Mas eu vou ver se eu consigo pôr para amanhã, tá bom? A gente vê com mais informações. E é isso. O que o Espírito Santo explicar e contar para você dessa história, use e abuse. Às vezes você vai ter uma perspectiva diferente, não diferente, porque é o mesmo Espírito Santo, né? Mas no sentido de, tá vendo? Então, os olhos podem enganar, pessoas podem falar no seu ouvido, te perturbar tanto que você acaba cedendo, o que que eu posso aprender com isso? Qual é a minha convicção no Espírito, porque o Espírito Santo, um dos atributos dele é a convicção. Qual é o atributo do Espírito Santo que eu posso pedir mais a ele? Porque eu vou onde a banda toca, eu vou onde não sei o quê, ou se alguém que eu confio bastante fala alguma coisa, eu já acredito, eu julgo sem saber os dois lados, eu isso e aquilo porque aquela pessoa é da minha família eu confio, porque aquilo, prestem atenção, tudo que te fizer mais próximo de Cristo, peça. Então, você pode ter vários sentimentos em relação a essa leitura. Você pode ter sentimentos de tipo, nossa, eu já fui um Sansão na minha vida. Nossa, eu já fui os convidados na minha vida. Nossa, eu já fui a esposa alguma vez na minha vida. Então, é sempre bom a gente fazer essas. Não é comparação, porque a gente está em Cristo hoje. Então, a gente não pode nem brincar de querer nos compararmos, porque a gente está em Cristo. Mas na nossa forma humana, né, de dizer assim dizendo, eu acho que vale a pena porque a gente está em construção com Cristo o tempo inteiro, a gente está em aperfeiçoamento o tempo inteiro. Cristo fala para sermos perfeitos como Ele. Ele fala, né? Sejam perfeitos como. Então é importante a gente entender que Ele nos dá acesso a, a, a termos acesso, né? À perfeição. Então nós poderemos nunca na vida, né? ah, Poderemos nunca na vida a gente dizer, eu sou perfeito em Cristo, né? Porque nós estamos sendo aperfeiçoados, né? Então, quando ele diz sejam, eu acho que é um exercício diário para a gente ser hoje mais próximo dele, para a gente ser amanhã, para a gente ser, né? Perfeitos, como ele nos ensina a ser, né? Então, busquem e clamem e peçam ao Espírito Santo, porque ele nos permite sermos perfeitos, aperfeiçoados, desculpa, nele. E o Espírito Santo tem capacidade, obviamente, ele é tudo, ele tem capacidade de fazer isso conosco, né? Igual aqui na parte de cima, quando a gente vê Deus usando uma ocasião, porque ele buscava a ocasião perfeita, e Sansão a deu, né, a ele. E aí o Espírito de Deus, obviamente, nesse momento ele vai, né, depois ele sai. A instrução faz todas as besteiras. Aí no momento em que Deus está usando a ocasião, ele vai lá e faz o quê? Ele se aposta de sanção. Então, no nosso caso, a gente tem a bênção, o privilégio de ter o Espírito Santo o tempo inteiro com a gente. A gente dorme e acorda com o Espírito Santo. Completamente diferente dessa época,
Imagina você ter a força de rasgar um leão com as mãos. Isso é o Espírito Santo que deu aí. Que a gente vê, não, não foi não, tá? Ele que é forte mesmo. Não, não é não, porque o Espírito Santo se apossou de sessão e ele sem e então ele sem nada nas mãos consegue rasgar o leão. Toda a nossa força vem do Espírito Santo. Então peçam, ok? Peçam porque ele nos dá. A gente precisa pedir, tá bom? Então é isso. Um beijo no coração de vocês, cada um de vocês. Amanhã a gente volta para honra e glória do Senhor Jesus Cristo com capítulo 15. E falta um pouco, 16, 17, 18, 19, 20, 21, acho que faltam mais 7, acho, por aí. 21. Faltam então mais 7 capítulos para a gente finalizar é, o livro de Juízes. Tá pouco, gente. Tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus, amo vocês e até amanhã, se Deus quiser.